Bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de graduação em Pedagogia. Vamos agora falar da unidade 2, e essa unidade 2 ela vai tratar dos aspectos metodológicos do ensino de ciências. Como eu disse para vocês, nós vamos tratar dos aspectos metodológicos do conteúdo, do ensino de ciências, no ensino fundamental, e nessa unidade especificamente vamos tratar do profissional do ensino de ciências. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é compreender e discutir sobre o profissional do ensino de ciências, o perfil desejado, as habilidades e competências, levando o estudante à reflexão sobre a educação do conhecimento científico, ratificando o papel social do professor. Então, não se pode pensar o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, sem ao mesmo tempo repensar e analisar o projeto pedagógico do curso de pedagogia, que é responsável pela formação do professor de ciências nas séries de base. Segundo Hennig, 1994, ele apresenta alguns objetivos da pedagogia para o ensino de ciências. No caso, ensino de ciências no ensino fundamental. Então, sendo eles, conhecer os problemas existentes no processo de ensino-aprendizagem, extremamente importante, pensar, pesquisar, sugerir soluções mais adequadas aos problemas educacionais, assumindo a educação como um espírito criativo, valorativo. Organizar o ensino de acordo com as circunstâncias, compreendendo os problemas socio-psíquico, econômico, político da região. Essa compreensão desse processo de construção dos conceitos científicos, ela teve como principais referências teórica e epistemológica os trabalhos dos teóricos, Jean Piaget e a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Na foto aí no slide nós temos os dois, Jean Piaget e David Ausubel, aprendizagem significativa. Esses autores sem apreço, na foto que eu acabei de mostrar, eles nos convidam a refletir sobre o modo de proporcionar o processo de aprendizagem e desenvolvimento no ensino de ciência, bem como eles vão enfatizar a importância do papel do professor. Essa é a imagem que eles acabam, quando a gente fala de aprendizagem significativa, a gente vai remeter à escola nova, vai remeter ao construtivismo. Então aqui nós estamos tratando do construtivismo. E aí nós temos um mapa conceitual. O construtivismo, nós temos ao lado uma moça sentada no sofá, ou seja, baseado nas teorias de Jean Piaget e Emília Ferreira. Cada salto cognitivo depende da assimilação e reacomodação dos esquemas internos. Por utilizar esse processo e não apenas reproduzir o que veem e ouvem, que as crianças interpretam o ensino recebido, ou seja, ela tem um conhecimento prévio e esse conhecimento novo ele vai assimilar e reacomodar. Essa assimilação e reacomodação ela vai surgir conhecimentos novos. E aí ele vai construir o próprio conhecimento. Então, quando a criança ela faz isso, ela pode ser vista como um sujeito ativo do seu aprendizado. Vocês estão vendo ela aí no sinalzinho, parecendo um sinal de trânsito. Ela está verdinha. Esse sujeito ativo, ele é o oposto ao método memorístico, Ou seja, ela não memoriza, ela conhece, ela apropria do conhecimento. E o erro? O erro, ele vai ser parte importante desse processo de aprendizagem. Nós vamos falar isso mais na frente um pouco. Esse erro ele tem que ser trabalhado de forma a se tornar um caminho para a efetivação do aprendizado. Ele é revelador do processo mental realizado pela criança. E essa criança, ela aprende, nem sempre coincide com aquilo que foi ensinado. Por quê? Porque ela tem um conhecimento prévio. Então, esse conhecimento prévio vai ser, de certa forma, receptível. Ele vai receber o conhecimento novo. E por esse processo é que as crianças vão conseguir interpretar o ensino recebido. Ou seja, elas não vão repassar, reproduzir,
o que elas veem ou ouvem. Elas vão interpretar, elas vão acomodar em seus esquemas internos esse conhecimento novo, nesse conhecimento que está sendo adquirido. Então, quando eu falo isso tudo, quando eu trago para vocês esse mapa mental aí com esses desenhos, eu retrato para vocês uma aprendizagem significativa que ela é trazida por David Altshuler e por Jean Piaget. E quando eu trago eles dois como aprendizagem significativa, eu apresento para vocês o construtivismo. Então, segundo essa teoria, o processo de construção de conceitos em sala de aula, ele é resultado da interação do sujeito com o objeto de estudo, ou seja, parte de um pressuposto que um novo conceito, ele vai ser ancorado, essa ancoragem, né, a esquemas conceituais já existentes na estrutura cognitiva do sujeito. Então, por isso que é importante você avaliar esse conhecimento prévio, né, de modo a transformar o conhecimento ou esquemas já existentes em um conhecimento significativo. Por isso que é importante considerar os conhecimentos que a criança traz. As ciências, muitas vezes, elas não são compreendidas pelos estudantes exatamente por ser algo distante. Ah, mas é algo que eu não consigo palpar. Porque na maioria das aulas, os docentes eles não fazem o papel de instigar o estudante. Ele não traz para a sala de aula situações fáticas que possibilitarão o estudante a relacionar seu conhecimento prévio com aquele conhecimento do dia da sala de aula. E o professor ele precisa insistir em aulas que exigem do aluno o raciocínio. Por quê? Porque a memorização ela não faz parte da compreensão do conhecimento. Ele precisa de compreender. Fato é que a didática e a prática de ensino são duas faces de uma mesma moeda, como são o ensino e a aprendizagem. Então, nenhuma mudança educativa formal, ela tem uma possibilidade de sucesso se ela não conseguir assegurar a participação ativa do professor. Ou seja, da sua parte, se não houver uma vontade deliberada de aceitação e aplicação dessa nova proposta de ensino, consequentemente, o aluno ele vai estar somente memorizando. Ele não vai estar aprendendo. É por essa mudança de postura pedagógica, principalmente porque o ensino de ciência ele já é de natureza muito envolvente, né? O que falta mesmo é o professor envolver o aluno nesses processos de descoberta, de reflexão, de observação, e esse processo ele constitui uma prática diferenciada, que entretanto o professor, quando ele trabalha na primeira tentativa, ele sente uma certa dificuldade, ele acaba deixando por transparecer sua angústia, a ponto de quê? De contribuir para que o aluno vai criar também aquele estigma de dificuldade. Isso, a matéria de ciência é muito difícil, eu não estou conseguindo, isso aqui serve para quê? Então, essa situação ela é retratada ao longo da história da inserção do ensino de ciência como uma disciplina obrigatória, contada nos anos de 1971. Somente lá na década de 80, é que o ensino de ciências naturais ele vai passar da ênfase à construção do conhecimento pelo aluno. Você vê o tempo que demorou, né? O que significou o quê? Mudanças no processo de ensino-aprendizagem, passando a questionar as metodologias de ensino que vão preconizar apenas fatos relacionados à memorização. Então, essa tendência pedagógica, ela foi caracterizada como construtivista, que vocês acabaram de ver no slide. Porque ela vai pautar da interação professor-estudante-conhecimento. Então, se eu falo construtivismo, professor-estudante-conhecimento. E vai ser igual ao quê? O resultado são as novas aprendizagens, tanto para o professor quanto para o aluno. A base desse pensamento construtivista, ela consiste em considerar que há uma construção do conhecimento e que para que isso aconteça, a educação ela deve criar métodos que estimulem essa construção, ou seja, ensinar, aprender a aprender. Essa tendência pedagógica, eu vou dizer que ela é uma tendência pedagógica, ela entende que o aprendizado ele se dá em conjunto, professor e aluno. Ou seja, o professor ele é um mediador. Ele não é o detentor do conhecimento. Essa ideia já era. Ele é um mediador do conhecimento que os alunos já têm em busca de um novo conhecimento. Criando o quê? Condições para que o aluno vivencie situações e atividades interativas, nas quais ele próprio vai construir os seus saberes. Então, essa filosofia de ensino, ela é inspirada, como eu disse anteriormente, nas ideias de Jean Piaget, né, que foi um biólogo, psicólogo suíço, que vai dedicar a sua vida às pesquisas relacionadas à forma de aquisição de conhecimento.
A discussão principal de seus estudos, os estudos de Jean Piaget, era a ideia de que o conhecimento ele é construído por meio da interação, sujeito e meio. Então, aponta-se a necessidade da prática educativa a partir das ideias prévias dos estudantes, para se chegar a uma visão científica atual. O docente ele vai atuar como um mediador, um facilitador do processo de aprendizagem. Ele vai promover conflitos cognitivos, que vai fomentar uma revisão das concepções e práticas. Então, nesse sentido, o estudante ele vai ser instigado a questionar a situação, apresentada em sala de aula, a refletir, a ter uma postura ativa, autônoma. Esses pressupostos básicos da aprendizagem, por mudanças conceituais, são: a aprendizagem ela ocorre a partir do envolvimento do aluno com a construção do conhecimento, em que as ideias iniciais dos alunos exercem uma função importante no processo, que toma como ponto de partida o conhecimento que esse aluno possui. Já frisei para vocês, conhecimento prévio, o professor ele tem que considerar. Considera-se que as concepções do mundo que essa criança traz, né, que ela tem, são fundamentais na explicação do modelo que está sendo criado, experimentado. Ela precisa de correlacionar essas situações. Sendo assim, o conhecimento prévio que ela traz consigo, quando adentra no ambiente educativo, ele é extremamente importante. Por quê? Porque vai fazer com que ela compara o modelo do mundo real, né, para se certificar de que as suas concepções espontâneas a respeito do assunto estão sendo modelados e têm um fundamento ou não. Então, essa teoria, ela traz consigo outro apontamento, vez que ao longo de sua história, os seres humanos eles têm construído modelos de realidade como maneira de possibilitar a sua interação com essa realidade. É possível dizer que a ciência ela é um resultado da adoção de modelos de explicação da realidade. Essas explicações que os estudantes dão às coisas e aos fatos da natureza, ele deve ser analisado não tanto no sentido de que elas são semelhantes ou diferentes das explicações científicas para a natureza, mas à luz do pensamento desse aluno. Outro apontamento que merece destaque é o que a mudança conceitual não estimula o aluno a investigar o fato. Então, não se pode ter um estudo distanciado do cotidiano do aluno, do estudante, né? Pois ele precisa compreender que aquela situação estudada ela é tangível, ela é fática, eu já vi, eu conheço e tal, conseguir relacionar, correlacionar. Não basta apenas a mudança de conceito, é preciso levar em consideração que os conceitos que os alunos trazem consigo estão associados à forma própria de lidar com fenômenos naturais. E isso vai ganhar ênfase na concepção construtivista do ensino. Então, em contrapartida, aí nós temos a aprendizagem significativa, que eu já acabei falando para vocês, que ela se encontra num cenário de questionamento, é um processo pelo qual os conhecimentos novos são relacionados de modo substantivo com proposições e conceitos relevantes previamente disponíveis na estrutura cognitiva. Contra a aprendizagem significativa, eu colocaria um xizinho ali, ó. Nós temos a aprendizagem memorística ou mecânica. Nós vivemos muito tempo com essa aprendizagem memorística, mecânica, né? É a famosa decoreba. Então, assim, ela é literalmente a antítese, né? O contrário da aprendizagem significativa. Essa superação da metodologia memorística, né? Que é uma metodologia da superficialidade, eu decoro para passar, eu não aprendo porque eu não assimilo. Ela requer uma mudança metodológica e atitudinal também dos alunos. Esse é um desafio dos grandes, ou seja, propiciar essa aproximação do estudante com fazer ciência. Por meio de quê? Por meio de problemas reais, procurando soluções, partindo de seus conhecimentos prévios, indagando o mundo ao seu redor num ciclo investigativo. É preciso ter em mente que ao envolver os alunos em atividades de investigação e raciocínio, não se pode esperar por descobertas, né, que pesquisadores levam séculos para concluir. Nós não estamos aqui treinando futuros pesquisadores, cientistas, não. O que nós queremos, na verdade, é que o resultado que se espera nesse momento é que o aluno ele seja estimulado a reelaborar, a reinventar as teorias científicas, trazendo esse conhecimento para ser estudado de perto.
Então, o mais próximo da realidade, ele precisa fazer essa correlação. Sabe-se que mudar o ensino de ciência não é uma tarefa fácil. Ah, Renata, amanhã eu já vou fazer isso, já vai mudar o ensino de ciência. Não, mas é preciso que algo seja feito. Isso vai implicar mudança de conceitos, de valores, de postura, não só dos professores de ciência, mas também da sociedade em termos institucionais e culturais. Esse é o papel nosso, enquanto orientador, enquanto supervisores, enquanto professores da educação. O século XX, em suas 2 últimas décadas, ele é marcado pelas propostas de mudança, né, acerca do conceito do conteúdo escolar para o ensino de ciências. E o parâmetro curricular nacional, ele torna-se, digamos que, o reflexo dessas discussões internacionais, né, tidas nessa área. Então, lembrando-se que há uma necessidade que o ensino consiga conjugar harmoniosamente a dimensão conceitual da aprendizagem disciplinar com a dimensão formativa e cultural. Por essa razão, as aulas de ciências naturais não podem apenas resumir a conteúdos dados, sem relação com a vivência experienciada pelo aluno, sem que ele saiba a sua função, sua aplicabilidade. Essas aulas elas precisam se tornar um espaço privilegiado para que o estudante e o professor eles desenvolvam uma noção e ideia de que o mundo ao seu redor, eles precisam reconhecer esse mundo ao seu redor. E esse ensino, a partir do momento que ele faz isso, ele torna-se um ensino significativo, uma aprendizagem pertinente. Aqui nós vamos abrir uma discussão para tratar do perfil profissional do ensino de ciência, pois caberá a ele esse papel de ser instigador, né, pela curiosidade e pelo espírito investigativo do estudante. Então eu trago alguns questionamentos. Podemos falar em um perfil devidamente delineado desse profissional? Tem um perfil pronto, acabado? O perfil desse profissional que vai formar esse aluno tem que ser esse perfil específico. Há competências e habilidades exclusivas para ele desenvolver um bom trabalho, instigando o estudante nesse cenário investigativo de curiosidade? Será se tem? Então, para iniciarmos nossa discussão, é possível dizer que o ensino de ciências, nos anos iniciais do ensino fundamental, ele apresenta algumas características que são próprias. Caso a gente comparar aos anos subsequentes. Além disso, o professor que leciona nesse grau de ensino configura-se como um docente polivalente. Ele é responsável também pelo ensino de outras disciplinas. Primeiro ao 5º ano, são várias disciplinas, é um único professor só. Então, ele é um polivalente. Assim, a ausência de um aporte de conhecimentos estruturados em ciências e das demais disciplinas torna, sim, o ato de ensinar um desafio. Então, somando-se à grande demanda de trabalho, os educadores dificilmente desenvolvem atividades atrativas, ao passo que há em detrimento das práticas investigativas eficientes que instiguem o estudante e favoreça de forma melhor também o aprendizado, né? O que corrobora para um distanciamento que se realmente é esperado na formação do estudante, no tocante ao ensino de ciência. Mas isso também não é justificativa. O professor ele sabe que ele assume várias disciplinas e ele precisa de ter esse perfil polivalente. Mas então, vamos trazer para a discussão aqui os parâmetros curriculares nacionais de ciências naturais. O ensino de ciências, ele vai permitir introduzir e explorar as informações relacionadas aos fenômenos naturais, à saúde, tecnologia, sociedade, meio ambiente. Ele deve favorecer a construção de uma ampliação dos novos conhecimentos. Então, o ensino de ciência, ele vai delinear um amplo campo de conhecimento e um conjunto de atividades que vai permitir uma visão científica do mundo real e o desenvolvimento de habilidades de raciocínio do estudante. A escola, ela tem o dever social de colocar a criança em contato com uma forma particular de conhecimento, que é o conhecimento científico. Então, essa inquietude de tentar explicar o resultado de forma consistente, ser útil à sociedade, quando o educador aborda com clareza a importância desse conhecimento para a vida do seu aluno, ele vai instigar a curiosidade. E, consequentemente, ele vai tornar a sua aula mais interessante, mais atrativa, mais significante. Então, para isso, será preciso um professor de ciências com uma formação sólida. Ele precisa ser cônscio da importância de sua participação e mediação no processo de construção da aprendizagem do estudante. É muito cômodo eu ficar com aquelas mesmas aulas a vida inteira,
Mas eu não posso, esse ensino memorístico já era, eu preciso de um ensino significativo. Para tentarmos uma caracterização equilibrada desse profissional de ensino, relacionando ao mesmo tempo a sua formação acadêmica, o seu desempenho profissional, faz sim necessário alguns apontamentos preliminares que vão orientar, né, um direcionamento básico para um perfil ajustado na perspectiva de impedir, né, que ao final nós projetemos um professor de ciência utópico, né, distante da realidade, que aquele professor de ciência não existe. Aí eu trago no slide para vocês, o professor de ciência é produto de sua formação acadêmica. Não tem um modelo específico, mas tem habilidades, tem competências que eles podem desenvolver para que suas aulas fiquem mais instigantes, né, que possa reproduzir no aluno esse ato de curiosidade. Ele precisa de instigar essa curiosidade. O aluno precisa observar, precisa ter essa reflexão, precisa saber agir de acordo com os seus conhecimentos prévios e os conhecimentos que são adquiridos em sala de aula, né, da relação do professor com o aluno. Então, já que o homem é a sua circunstância, não se pode esquecer de que o professor de ciências, ele é um produto de sua genética, né, da sua formação acadêmica. O estágio de desenvolvimento de sua personalidade, das suas condições ambientais, das injunções econômicas e sociopolíticas e da disponibilidade do aluno, possuindo ainda consciência crítica e política devidamente apurada para realizar uma leitura real da sociedade, fazendo com que esses conteúdos que ele está estudando em sala de aula, que ele está ministrando em sala de aula, estejam a serviço da comunidade escolar e da realidade do estudante. Então, faz-se necessário registrar que, muitas vezes, as práticas convencionalmente adotadas pelos professores, até mesmo que de forma inconsciente, né, elas incluem opções metodológicas engessadas e exclui o ambiente propício à realização de questionamento. Então, o que acontece? O aluno fica o quê? Memorizando, decorando. E assim, se eu excluo esse questionamento, essa observação, os experimentos, faz com que surjam dificuldades de diferentes origens a serem efetivadas e a implementação sistematizada de atividade investigativa. Há essa necessidade, né, da implantação imediata dessas atividades investigativas no ensino. Então, no tocante aos limites metodológicos, é possível dizer que existem inúmeros aspectos que interferem na mediação eficiente do conteúdo relacionado ao ensino de ciência. Mas é preciso mudar esse paradigma. Primeiramente, modificando e inovando as ações educativas, cujos educadores eles precisam levar em conta a ressignificação de sua prática. Isso é extremamente importante. Se eu não me reconhecer como ser inacabado, eu não vou conseguir ressignificar a minha prática, né, como um dos meios constitutivos da construção de novos saberes profissionais. Fato é que faz-se essencial que esse profissional ele revele não só o domínio do conhecimento específico de ciência, porque ele precisa ter, né, seus fenômenos, princípios, leis, modelos, suas linguagens, métodos de experimentação e investigação, contextualização histórica, social, tecnológica, a relação com outras áreas do conhecimento, mas ele também precisa do fundamento que estrutura o trabalho curricular na disciplina e que dizem respeito à aplicação didática e metodológica desse conhecimento na prática em sala de aula. Então, ele precisa ter esse jogo de cintura para fazer isso tudo. Desse modo, torna-se necessária uma mudança na concepção atitudinal nesses docentes, os quais eles deverão desenvolver ações educativas que vão oportunizar a ampliação de conhecimentos dos educandos, bem como a formação de opinião, né, por meio de experiências concretas e de práticas investigativas estruturadas que visem a apropriação de conhecimento científico e tecnológico. Para isso, é possível esperar desse profissional que ele tenha, sim, algumas competências. Então, vamos citar algumas competências. A primeira competência, reconhecer a presença das ciências na cultura e na vida em sociedade, na investigação de materiais e substâncias da Terra, da vida, do cosmos, né, em associação com a tecnologia, na produção de conhecimento, na manifestação artística, nos bens e serviços, assim como enfatizar essa presença para aproximar o conhecimento científico do interesse daqueles alunos que estão dentro de sala de aula. Segundo item, identificar as ciências como uma dimensão da cultura humana. Ela tem um caráter histórico, portanto, como uma produção de conhecimento dinamicamente relacionada à tecnologia
e a outros âmbitos da cultura humana, das quais também depende e com critérios de verificação, fundados em um permanente exercício, né, de dúvida. Então, eu preciso de instigar, eu preciso de levar a dúvida. Terceiro, promover e valorizar a alfabetização científica tecnológica, ou seja, eu preciso ter aquela capacidade de expressar e de me comunicar com as linguagens da ciência, bem como expressar o saber científico em diferentes linguagens, né? Quarto, por exemplo, ser capaz de construir relações significativas entre os diferentes campos de conhecimento das ciências naturais, tipo a física, química, biologia. Eu consigo fazer esse entrelace em múltiplos contextos, incluindo também temas de outras áreas, né? Favorecendo assim essa questão da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Quinto, compreender que o ensino de ciência ele deve compor o desenvolvimento da cultura científica com a promoção de competências, habilidades, atitudes e valores humanos. Sexto, conduzir a aprendizagem de forma a promover a emancipação e a capacidade de trabalho coletivo do aluno, planejando e realizando atividades com sua participação ativa e também demandando a consulta, cooperação entre eles, questões de caráter prático, crítico, político, social. Sétimo, ele precisa tratar temáticas que vão dialogar com o contexto da escola, com a realidade do aluno. Isso é interessante, o aluno vai tomar ciência disso. Então, ele vai anteceder aquela que transcende seu espaço vivencial. Eu não vou ficar só naquele mundinho de escola, não. Eu vou conseguir transcender, eu vou respeitar as culturas regionais, mas orientando a construção conceitual com vista a uma cultura científica de sentido universal. Oitavo, respeitar as etapas de desenvolvimento cognitivo do aluno, utilizando uma linguagem e um nível de complexidade do conteúdo disciplinar de forma o quê? Compatível com a maturidade esperada da faixa etária típica de cada série. Nono, realizar e sugerir observações e medidas práticas que não se limitam à experimentação demonstrativa. O aluno ele precisa de estar lá, de estar mexendo. Não é aquela experiência demonstrativa, laboratorial, né? Ele precisa se envolver percepções e verificação do mundo real e que sejam relevantes a participação e o registro feito por esses alunos. Décimo, ser capaz de motivar e fomentar o interesse do aluno. Então, ele vai estimular o quê? A investigação, a capacidade de pesquisa, de fazer pergunta. Ele vai assumir com tolerância e respeito a responsabilidade inerente à função que ele exerce, o que também requer o cuidado com a formação contínua ao longo da vida. Então, nessa direção de competências, é possível dizer que a atuação docente ela se dará também como orientador. Ele é mediador e assessor também nas atividades. Então, o professor e seus alunos, eles podem explorar suas ideias, desenvolvendo suas condições, suas atitudes e sua maneira de agir. Por isso, é necessário que o docente proporcione momentos de autorreflexão, por meio de práticas que oportunizem o educando a testar, refletir suas explicações, seus limites, suas possibilidades. Essa é a nova maneira de ensinar e aprender ciência, principalmente nos anos iniciais. Precisa de despertar a curiosidade e o interesse da criança na busca de mais conhecimento. E quando trabalhado de forma significativa, envolvendo atividades experimentais, práticas investigativas e produtivas, o professor ele poderá registrar a relevância na formação integral do indivíduo, porque esse é o sentido do fazer ciência. O papel social da escola. Qual que é o papel social da escola? Nós estamos falando tanto de professor, formação de professor, mas ele está inserido num contexto escolar. E aí eu levanto para vocês, qual que é o papel social da escola? O papel social da escola é preparar o aluno para a vida, promovendo a autonomia, estimulando sua capacidade de de pensar, né? Elaborando projetos pedagógicos comprometidos com a realidade social, despertando o pensamento ético e democrático, determinando na formação da consciência do cidadão. Então, assim, a escola ela vai reafirmar o seu papel e seus respectivos profissionais desenvolvendo ações educativas que instiguem no estudante a curiosidade, esse poder investigativo, a observação, a construção
do conhecimento. Dessa forma, no processo de escolarização, é importante que a criança ela tenha a oportunidade de participar de atividades investigativas, de realizar experimentos, de testar hipóteses, de questionar, apresentar suas opiniões. Então, ela vai interagir com os colegas e assim ela vai produzir ciências. Além das competências especificadas pelo professor de ciências, nós temos que falar também das habilidades necessárias para desenvolver suas atividades laborais, estando elas listadas no seu caderno didático nas páginas 31 e 32, que valem a pena vocês fazerem essa leitura. Para o ensino de ciências, além das habilidades e competências que eu acabei de falar, o professor ele precisa estabelecer para a sua aula alguns objetivos. Esses objetivos são verdadeiramente delineados e eles vão promover a formação intelectual do aluno em detrimento de maior domínio do seu meio físico e social. Assim, importa que ele seja dotado de capacidade de observar, diferenciar, ter noção de tempo e ter noção de espaço. Um outro objetivo do ensino de ciências, como falado anteriormente, é desenvolver no aluno a capacidade de problematizar a realidade, fornecendo condições para a formulação de hipóteses em torno de problemas levantados, planejamento e execução das investigações e análises dos resultados obtidos, estabelecendo assim suas conclusões. Faz-se imprescindível que os alunos construam e reconstruam, a partir da exploração intelectual no campo investigativo, seus próprios conceitos, ao realizar importantes aproximações dessa construção em relação ao conhecimento. E esse conhecimento é aquele conhecimento historicamente sistematizado. Então, alcançar tal finalidade requer do aluno a compreensão da realidade apoiada em significados, que traduzam a importância e a utilidade das ciências no mundo contemporâneo. Para se alcançar a síntese necessária do ensino de ciências, no nosso estudo, no ensino fundamental, as escolas, os docentes, os alunos, eles devem construir juntos condições para que o conhecimento científico ele tenha um sentido e aplicabilidade no cotidiano escolar, oportunizando o quê? Ferramentas adequadas para que seja desenvolvida a capacidade de observar e, principalmente, de analisar criticamente o papel da ciência e da tecnologia para a melhoria da qualidade de vida dessa população. Além disso, ele precisa de conhecer os diversos fatores que intervêm na vida humana devido ao avanço das ciências, né? Para tanto, é preciso o quê? Atribuir significados a esses conhecimentos que não podem ser vistos como uma verdade absoluta, nem mesmo como conceito acabado, pois em ciência o conhecimento está sujeito à mudança devido aos mais variados estudos e pesquisas na área que acontecem correntemente. Sendo assim, educadores e educadoras, eles não podem se colocar na posição de serem superiores, né, que ensinam um grupo de ignorantes, mas sim na posição humilde, daqueles que comunicam um saber relativo a outros que possuem outro saber relativo. Então, como educadores engajados em um processo de transformação social, é preciso que esses profissionais eles acreditem primeiramente na educação. E mesmo não tendo uma visão ingênua, acreditando que ela sozinha pode transformar a sociedade em que ele está inserido, acreditando também que sem ela nenhuma transformação profunda se realizará. Questionamentos. Como professores e professoras se veem frente a essas questões? Que espaço reservam para discutir as suas funções sociais? Será se tem esse espaço? Eis então outros questionamentos que eu vou trazer para vocês. A sociedade e a escola ela tem valorizado os profissionais da educação? Ou, como aponta Miguel Arroio, vê estes como um apêndice, um recurso preparado ou até mesmo despreparado? O sistema de formação e o sistema relacionado ao trabalho docente, ele vai oportunizar condições para que essas aulas elas atinjam o que é esperado na formação do estudante? Será se ela oportuniza esse tipo de condição? A culpa é de quem? Tem culpa de alguém? É do professor ou do sistema? O que você propõe como resposta a esses questionamentos? São muitas perguntas que nos levam a uma série de reflexões e indagações. Passaremos agora a analisar algumas reflexões sobre a educação do conhecimento científico, numa perspectiva de compreender um pouco mais sobre as teorias pedagógicas e seus fundamentos, que são baseados em um sistema filosófico.
vez que é a filosofia, que é na filosofia que compreendemos a relação homem-mundo, dando sentido ao ensino, delineando os nossos objetivos, método, nossa prática educativa. Então, quando trabalhamos com educação, se faz necessária a definição de um partido para assumir posições. E toda escolha de uma concepção de educação, ela é fundamentalmente o reflexo da escolha de uma filosofia de vida. Nesse contexto, iniciaremos uma discussão sobre a filosofia da educação. Então, nós vamos buscar um referencial que clarifique sua função no campo educacional. Essa definição, ela possibilitará na definição de uma educação como ela deve ser pensada, analisada, refletida, saindo assim do ativismo, ou seja, do fazer pelo fazer sem respaldo que norteia o porquê e o para que se destina esse fazer. Então, pensando filosoficamente, o educador ele fugirá dessa simplicidade, da ingenuidade, das explicações mágicas, né, interpretar os problemas do cotidiano, e ele vai buscar o quê? Aprofundar a sua análise. E se não satisfazer com as aparências, ele vai buscar a causalidade dos fatos de forma insistente. A prática educativa ela será intencionalizada pela filosofia da educação, que vai dar um respaldo para que a mesma seja pensada, refletida, construída, reconstruída, enfim, que não seja apenas empírica, mas que promova uma reflexão e que se aporte numa epistemologia. O pensar contemporâneo busca na ciência, na razão, a explicação para as causas, primeiramente fugindo de toda espécie de transcendentalismo. Então é nessa perspectiva que a educação ela passa a ser pensada por meio da ciência, tendo a filosofia da educação a função de quê? De justificar a utilização de recurso técnico, científico, que leve ao máximo o desempenho do sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem. A educação brasileira ela se vê permeada pelos ideários de escola-novistas, fato. Eles vão emergir, né, como contraponto à educação tradicional jesuítica implantada no Brasil, impregnada também, né, na educação como uma recepção de conhecimentos. Aqui nós temos aqui um slide que vai tratar da necessidade de democratizar a sociedade. Essa necessidade de democratização, ela fez com que o movimento da escola nova, que eu falei com vocês, acontecesse paralelamente à pedagogia tradicional. Então, eu tinha a pedagogia tradicional, a pedagogia memorística, da decoreba, do professor como centro e detentor do conhecimento. E aí eu tenho um movimento de escola nova que vai contra esse aporte de conhecimento. Então, ele vai buscar reformas educacionais urgentes, emergindo da própria população a necessidade de uma consciência nacional. Então, a escola nova ela tem seus objetivos concentrados no aluno, para o aluno. E os educadores que adotam essa concepção, elas acreditam em uma sociedade mais justa e igualitária, no qual caberia a educação adaptar os estudantes ao seu ambiente social. Ou seja, o estudante ele passa de ser passivo, vivenciado na escola tradicional, para ser ativo, num processo em que ele é corresponsável pelo seu processo de construção de conhecimento. Então, a partir dessa nova concepção educacional escola-novista, é possível admitir que o conhecimento ele não pode ser transmitido ao aluno, mas ele deve ser um processo de desenvolvimento da construção ativa e prazerosa da aprendizagem, na qual a vontade do aluno ela é levada, sim, em consideração. Os principais responsáveis pelo movimento Escola Nova no Brasil, nós temos as ideias da Escola Nova inseridas em 1882 por Rui Barbosa. Na América, nós temos que o responsável, né, bem antes, é o filósofo e pedagogo John Dewey. Ele é norte-americano, 1859 a 1952. Na Escola Nova, esse movimento que é influenciado pelas ideias de Dewey, de quem Anísio Teixeira ele foi interlocutor no Brasil, a educação ela é considerada o único instrumento apropriado para a construção de uma sociedade laica e justa, gerenciada por um aparelho estatal que se inaugura a partir de um projeto político iluministicamente concebido e juridicamente implementado. Então, as ideias da Escola Nova, elas aportam na psicologia do desenvolvimento, né, o que faz com que essa disciplina ela seja, até os dias atuais, bastante prestigiada nos cursos de formação de professores. Importante também salientar que a concepção construtivista, ela sofre ao longo dos anos críticas, tais como a redução da educação como processo de ensino-aprendizagem, não levando em conta as especificidades políticas da relação social envolvidas, conforme aponta Severino. Duarte,
O ano 2000 ele traz algumas citações, entre elas ele fala que ele também vai se posicionar, né, contrário ao construtivismo, vendo o construtivismo como uma concepção negativa do ato de ensinar, pois ele coloca o sujeito da aprendizagem no centro do processo formativo e o professor e o aprendizagem em posições secundárias. Mas há muitos teóricos, né, que buscam defender o que professa o construtivismo sobre o papel do professor, procurando demonstrar ao longo da história da educação e da filosofia, que a ideia de professor facilitador, mediador do conhecimento, pode ser encontrada desde a maiêutica de Sócrates, no modelo proposto por Emílio, né, de Rousseau, nos postulados escola-novistas apresentados por Dill, ou seja, não constitui uma novidade, isso é histórico. Né? Em outras palavras, para a perspectiva construtivista, não faz sentido uma postura docente baseada no modelo tradicional de ensino, em que o professor tem a função de transmitir ao aluno conteúdo clássico e universal como dogma, como uma coisa certa, pronta e acabada. Vai competir o professor desafiar, instigar dúvida, retirar dos alunos as certezas que colocam ele, né, também em situações tão confortáveis. O que percebe-se é que, claramente, né, que para o construtivismo, a transmissão dos saberes construídos historicamente pelos homens, ela não é valorizada, aliás, é até mesmo rejeitada. Assim, nós podemos constatar essas afirmativas nas palavras de Ferreiro. Ele fala o seguinte, quando ele diz, em termos práticos, que o ponto de partida de toda aprendizagem é o próprio sujeito, e não o conteúdo a ser abordado. Eis, então, mais um questionamento para reflexão que está posto. Será que no dia a dia, entre uma escola e outra, os docentes fazem tal reflexão ou acabam sucumbindo ao sistema, mergulhando num fazer sem fim? Está aberta a discussão em sala. Eu peço que vocês se posicionem, relatando em grupo a sua compreensão sobre a temática discutida. Então, gente, para essa reflexão, o papel dos profissionais da educação, ela necessita sim ser repensada. Estes não podem mais agir de forma neutra numa sociedade do conflito. Não podem ser ausentes, apoiando-se apenas nos conteúdos, nos métodos e técnicas, não podem mais ser omissos. Porque o aluno, ele pede uma posição desses profissionais sobre os problemas sociais, não com o intuito de inculcação ideológica, né, de suas crenças, mas como alguém que tem uma opinião formada sobre o assunto mais emergente e que está disposto ao diálogo, ao conflito, à problematização do seu saber. Eu espero que vocês tenham compreendido a temática e realizando uma discussão problematizadora que desencadeou em todos vocês a reflexão da prática docente neste contexto de sociedade moderna. Até a nossa próxima aula e obrigada pela atenção.